para todos que estão assistindo. Vamos a mais um vídeo, a mais uma lição, a mais um tema relevante para quem quer aprender mais as Escrituras, mais dos ensinamentos de Cristo e edificar a vida. O assunto de hoje é um assunto que vai falar novamente das Escrituras. Você sabe, você tem Bíblia, creio que todos têm. A Bíblia, ela tem duas partes. Você já questionou, já se perguntou por que ela tem duas partes e uma ela tem um nome de Antigo Testamento e a outra parte menor, nome de Novo Testamento. Por que Antigo Testamento e Novo Testamento? Se você consultar na internet, você vai encontrar vários sites, um discutindo com o outro, né? Um falando que é uma coisa, outro falando que é outro. É claro que o objetivo aqui deste vídeo, desta instrução, desta postagem, não é dizer que eu sei o que é verdadeiro, eu sei o que é certo, é assim e pronto. Não quero chegar a esse ponto, né? Mas é inacreditável tantas discussões, um grupo dizendo que o outro está errado ao falar que não é a palavra certa é testamento, o outro diz que a palavra é aliança, e ficam nesse debate, até a gente fica confuso, porque é muita teoria, é muitas informações, são muitas informações, né? Muitas discussões, muitos debates, e não chegam a lugar nenhum. O que a gente deve fazer nesta hora é o seguinte: se você quer aprender, é preciso consultar outras fontes, sempre digo isso aqui, é preciso ler outras traduções, não ficar apenas com uma versão da Bíblia, e principalmente ir ao original, consultar as palavras nos originais. Então é isso que fizemos e hoje vamos abordar isso. Nós vamos abordar uma palavra muito importante que é a aliança. Aliança que Cristo fez. Aliança que Deus fez no passado com o povo. O que é isso? Sendo que nós temos aqui no nosso livro das instruções, né, o Estatuto de Deus, o Manual de Deus, nós temos a palavra testamento. Qual é a palavra correta? É testamento ou é aliança? Vamos aprender aqui então nesse vídeo e vamos tentar chegar a uma conclusão? Bom, a palavra original, a palavra hebraica, você sabe, o Antigo Testamento, né, ou Antiga Aliança, foi escrito em hebraico. A palavra para aliança e que domina todas as passagens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é berit. Essa é a palavra, berit. E ela, sem discussão alguma, você pode consultar o que você quiser, a palavra berit é aliança. Nunca foi testamento, porque o significado dela é aliança. Então, quando a palavra aliança aparece nas Escrituras, a palavra original é berit. Então, por que então, em vez de estar escrito Antigo Testamento e Novo Testamento, não está escrito Antiga Aliança e Nova Aliança? Vamos explicar aqui. Para o grego, você sabe que depois do idioma hebraico, surgiu os gregos com o seu idioma na helenização de todo o mundo. E esse idioma grego passou a ser o idioma dominante. Os próprios judeus traduziram o livro inteiro deles, que é a Torá, né, que eles amam de paixão, que é o livro sagrado. Eles mesmos traduziram o próprio livro deles, a Torá, em grego, porque a língua grega era a dominante. E no idioma grego nós temos a palavra suntek para aliança. Não sei se é assim a pronúncia certa, mas é assim que se escreve, suntek. É a palavra aliança. E tem a palavra diatek, que é testamento. Então nós temos duas palavras no grego, suntek e diatek. Suntek é aliança, diatek é testamento. Acontece, porém, que os tradutores judeus que traduziram o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, para o grego, quando chegaram nesses trechos que tinham a palavra berit, que era aliança em português, eles escolheram a palavra diatek, testamento.
Ora, a gente não sabe definir o porquê. Nós temos teorias, nós temos algumas ideias, conjecturas, mas a gente não sabe por que esses judeus, ao traduzir da Septuaginta, escolheram a palavra diatek, testamento, em vez de suntek, aliança. Há algumas possibilidades. Podemos pensar que essa decisão foi motivada porque a nova aliança, ela só entrou em vigor, ela só realmente foi concretizada com o sangue derramado de Jesus, com o sangue derramado do Senhor Jesus. Então, deu a ideia de que a aliança seria, na verdade, um testamento, porque precisou morrer alguém. Precisou alguém morrer para que as promessas de Deus, para que a parte de Deus na aliança fosse cumprida. Então, a gente tem essa ideia, tem essa imaginação. Pode ser que, claro, existem outros motivos, mas eles deveriam ter escolhido a palavra Suntek, aliança. Por quê? Porque é o que faz mais sentido. E na verdade, com o passar do tempo, os outros tradutores de outras regiões, também judeus, ou que falavam outros idiomas, traduziram por Suntek, aliança. E ficou essa confusão. Algumas bíblias trazendo a palavra aliança, outras trazendo o testamento, outras trazendo as duas juntos, o que mais confunde ainda, porque tem Bíblia que traz as duas, ela usa esses termos intercambiavelmente. Às vezes ela usa aliança, às vezes usa testamento, e algumas preferiram aliança, outras preferiram testamento, e a gente fica sem saber o que fazer. Mas na verdade, o objetivo desse estudo aqui, que é um pouco alongado e vou dividir ele em duas partes, a questão é a seguinte, que a palavra correta é aliança. É a aliança que Deus fez no Monte Sinai, é a aliança que Deus fez com outras pessoas, com Adão, com Moisés, como vocês sabem. Não foi testamento. E nós vamos explicar aqui a questão do idioma português também. Então, grave isso. O correto é a antiga aliança e nova aliança. É claro que a nossa mente está cauterizada. É difícil agora a gente mudar isso. Então não tem problema, eu acho que não tem erro, não tem problema algum. Alguns ficam insistindo em mudar. Se você conseguir mudar e falar antiga aliança e nova aliança, muito bem. Senão, não vejo problema em chamar Antigo Testamento e Novo Testamento, desde que você entenda de fato o que é, para não fazer confusão. Por quê? Porque olha só o que diz o idioma português. Olha lá. O que é aliança em português? O que é testamento em português? Aliança é um pacto feito entre duas partes com termos ou contratos, nos quais constam as responsabilidades ou os compromissos de cada parte. Então, nós temos termos, nenhuma aliança. Nós temos compromisso, as duas partes têm que cumprir essas responsabilidades. Nenhuma dessas partes, nenhum dos dois, pode quebrar aliança, porque foi feita uma aliança. Mas se acaso isso acontecer, se por acaso alguém, uma das duas partes, deixar de cumprir ou quebrar a aliança, essa aliança deixa de existir. Não existe mais, porque uma parte quebrou, mesmo que a outra tenha sido fiel. A aliança não existe mais, porque a aliança só se faz sentido quando as duas partes entram em acordo. Isso é importante saber para que a gente entenda o restante desse vídeo e o que vai dizer lá a nova aliança. Então, repetindo, a aliança só tem razão de ser quando as duas partes cumprem os compromissos, os termos desta aliança. Se uma das partes quebrar, não existe mais aliança. Pode fazer outra? Pode, claro. Pode fazer outra aliança, pode fazer outra cerimônia, com os mesmos contratos, com os mesmos dizeres, ou pode alterar, ou pode fazer outro contrato, ou pode usar a base desse contrato e fazer ali alguns acréscimos, não tem problema. A questão é que a aliança é feita com base nesses contratos, nesses termos, e as duas partes têm que cumprir. Testamento, o que é testamento? Testamento é a revelação, a manifestação de alguém
que quer deixar as suas posses, os seus bens, os seus pertences a outros que ele escolheu após a sua morte. Então, alguém tem ali um conjunto de bens e ele quer registrar esses bens ou quer transmitir, dar esses bens para outra pessoa após a sua morte. Porque após a sua morte, com quem ficarão esses bens? Precisa de ter algum dono. Então, ele vai registrar um testamento. Ele vai deixar um testamento para que depois da sua morte se concretize essa sua vontade, esse seu desejo final. Com isso, torna-se, então, um documento impossível de ser alterado, porque a pessoa morreu. Ela deixou registrado aquilo. Aquele documento é o testamento que garante que todos os seus bens ficarão em posse de quem ele determinou em vida. Então, veja bem, não tem nada a ver uma aliança com testamento, porque a própria explicação dos termos não coincidem. Então, sendo assim, o que é mais correto é aliança, porque foi a aliança que Deus fez, não foi um testamento que Deus deixou. É bem verdade que, conforme eu disse, pode dar sentido de testamento, porque Deus prometeu e quando Jesus morreu, ele vai cumprir as suas promessas, mas não fica bem elucidativo isso não. Eu creio que o correto mesmo é a aliança. Então é a antiga aliança e a nova aliança. Então, conclusão desse tópico é o seguinte: a palavra aliança é preferível a testamento. É preferível a aliança do que testamento. Mas nós sabemos que Deus fez várias alianças na antiguidade. Alguns dizem que foram 5, outros dizem que foram 7, 8. Eu coloquei aqui 7 alianças, apenas para fins didáticos, para você recordar. Temos ali a aliança edênica, né, alguns chamam de aliança, que foi feita no Éden, aliança com Adão, aliança com Noé, a noédica, aliança com Abraão, né? Essa é muito conhecida lá da circuncisão, aliança abraâmica também, e quando teve o pacto de suzerania, né? Que eles tinham que passar ali entre os animais mortos, ali como diz o texto de Gênesis, aliança mosaica com Moisés e a aliança de Davi. O que nos interessa aqui é a nova aliança, que é o item 7 aí, a 7ª aliança. A nova aliança que foi prometida. Mas qual nova aliança? É a aliança nova de qual velha, sendo que houve aí outras 5, 6 alianças? É claro que é a aliança mosaica. Eu até coloquei as duas alianças ali, os escritos na mesma cor, né? Com a flechinha ali. Porque a nova aliança, que foi prometida inclusive em Jeremias, é a nova aliança da aliança mosaica, aquela que foi feita quando Deus tirou o povo do Egito, fez ali a instrução da Pessah, da Páscoa, e levou o povo até o Monte Sinai, e lá ele então fez toda aquela revelação através de Moisés no Monte Sinai, dando as tábuas da aliança, as 2 tábuas. Então é esta aliança antiga, feita com Moisés, que foi renovada ali com Jesus. Então, com certeza, essa nova aliança é a nova aliança da antiga aliança com Moisés. Porque está escrito na promessa. Se você ler lá em Jeremias 31, está escrito assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança ali, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Está vendo? Então ele faria uma nova aliança, não como aquela antiga, seria uma nova aliança. É por isso que a gente chega a essa conclusão, que a nova aliança é a aliança mosaica renovada. É uma outra aliança que substitui aquela, podemos dizer assim, também. E também pelo outro motivo. Nós sabemos que a nova aliança ela foi feita por Cristo no dia, horário e momento e local que diz os evangelistas. E esse dia, horário, momento, local foi especial, foi diferente.
Como os evangelistas informam, e até o apóstolo Paulo também vai dizer isso, na carta aos Coríntios, Jesus fez essa aliança no dia da Pessá. Exatamente no dia que se referia àquele dia que Deus tirou o povo, ou noite na verdade, né? Que Deus tirou o povo do Egito. Que o anjo passou nas casas, e aquelas casas que tinham o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não feriu ninguém. E a partir dali, né, eles comemoravam a Pessá. Então foi nesse dia que Jesus fez a nova aliança, ou declarou ali a nova aliança. Essa é a nova aliança no meu sangue. É exatamente na comemoração da Pessá, da Páscoa. Então, nesse dia de festa, o povo trazia à memória que eles existiam, né, que eles estavam ali vivos, que havia um nome a zelar. Por quê? Porque num passado distante, Deus havia livrado o povo da escravidão do Egito, os seus antepassados, e conduzido até o Monte Sinai, onde ali foi revelado e foi feita a aliança. Então, em todos os dias 14 de Nisan, o povo comemorava a Páscoa para lembrar esse momento. E agora Jesus diz o seguinte: este é o sangue, né? Na verdade, quando ele pegou o cálice do vinho, ele disse: este é o sangue da nova aliança. Ou seja, não seria mais memorizado a tirada do povo do Egito, e sim a tirada do povo do pecado. Então este é o sangue da nova aliança. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, não em memória da passagem, da Pessá, quando o anjo passou ali nas casas com sangue aspergido, né? Marcado ali nos umbrais da porta. Mas é para memorizar agora o sangue de Cristo, o que tira o pecado, que nos livra da morte, que nos livra da condenação eterna, que nos livra do castigo eterno e da ira de Deus e nos traz vida. Então essa nova aliança, ela é outra aliança que substitui ou não, depende do que você entende pela substituição, conforme nós vamos ver no próximo vídeo. É uma aliança renovada, que se quiser dizer assim, ou uma nova aliança mesmo, no lugar daquela que foi feita no Monte Sinai. Então, espero que tenha ficado claro esse estudo, que tenha sido bem elucidada esta explicação, porque é muito importante entender isso, o que é aliança, o que ela importa para nós, como nós devemos observá-la, tá bom? E no próximo vídeo, que será a continuação desse, nós explanaremos muito mais coisas, muito mais referências a respeito desta aliança, tá bom? Assista ele para que você complete aí esse ensinamento, tá bom? Até lá então.